Se você quer aprender a resolver hipercapnia, então se ajeite aí porque você está no lugar certo. Hoje eu vou te mostrar quais são as ferramentas, quais as condutas, o que a gente pode fazer para reduzir os níveis de CO2 desse paciente quando eles estão acima do que o paciente deveria apresentar. Então, a gente vai falar sobre o transporte de CO2, como é essa organização do CO2 no tecido, no pulmão, como ocorre esse desequilíbrio, né, para acumular CO2 e quais são os recursos que a gente tem disponíveis para resolver essa treta. Então, pega o seu caderninho, pega o seu café, que depois da vinheta tá entrando no ar a edição 36 do programa Atenção aos Fundamentos. Fala aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 36 do nosso Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a sua vida na terapia intensiva e na emergência. Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou especialista em descomplicar o plantão da galera aí na terapia intensiva e na emergência e tô aí há mais de 7 anos ajudando fisioterapeutas, médicos e enfermeiros a entenderem que a ventilação mecânica não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente deixa aí as coisas mais fáceis, mais descomplicadas para o pessoal ter um plantão mais suave. Então, queria aproveitar, né, que eu tô fazendo aqui a apresentação, vou te dar aí 10 segundinhos para você pegar o link dessa live e distribuir aí no grupo de WhatsApp da turma da faculdade, com a galera do estágio, com o pessoal da pós, com os outros amigos fisioterapeutas, com o pessoal do hospital. Por quê? Porque quando você multiplica essa informação, a gente consegue ter um alcance maior. Então, quero pedir a sua ajuda para que a gente consiga que o algoritmo do YouTube entregue o nosso conteúdo para outras pessoas que, assim como você, vão aproveitar esse conteúdo aí para descomplicar a vida delas na terapia intensiva. É a nossa iniciativa, minha e da FISO-CTI, de popularizar a educação em saúde e tornar os plantões aí menos penosos. Beleza? Já fez? Agora você vai curtir o vídeo, você vai se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e você vai ativar as notificações. Por quê? Isso, além de ajudar a gente a, né, dominar esse processo aí do algoritmo e entregar essa aula para mais pessoas, vai ajudar você também. Por quê? Durante toda a semana a gente está postando aí vários conteúdos com vídeos curtinhos de 2 a 3 minutos, aulas inteiras de 40 minutos, 1 hora, para descomplicar a sua vida, tudo de forma gratuita. Então, se você se inscreve e ativa as notificações, você vai ser notificado, vai ser avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Então, você me ajuda, eu te ajudo e todos nós vamos fazer uma assistência melhor à saúde para os nossos pacientes na terapia intensiva e na emergência, beleza? Então, ó, bora lá pra gente descomplicar esse assunto que é a hipercapnia, para você entender como é que isso funciona. E se você não está acostumado com as aulas aqui, pega um caderninho, pega um bloco de notas, pega uma caneta, porque a gente vai ter bastante coisa para você anotar aí no seu resumo. E aí eu vou cair aqui, ó, pro meu bloquinho de notas para a gente já começar falando sobre terminologia, né? O termo lavar CO2 é um termo corriqueiro, um termo usual, mas ele não é o termo correto, né? Porque ninguém joga água ali para tirar o CO2. Por que que isso acontece, né? Por que que a gente usa esse termo? Porque, na verdade, lavar o CO2 significa você incrementar a ventilação para jogar aquele CO2 para fora. Então, você aumenta a quantidade de ar que está entrando e saindo para fazer com que esse acúmulo de CO2 no sangue arterial passe para o alvéolo e do alvéolo seja excretado para o meio ambiente. Ok? Então, lavar CO2 significa isso. Toda vez que a gente fala assim, o paciente está lavando CO2, significa que ele está eliminando muito CO2, tá? É isso. Só que tem um porém, né? A gente precisa se preocupar em incrementar essa eliminação de CO2 quando eu tenho níveis acima do que é esperado para aquele paciente. E quais são esses níveis, né? Só para a gente lembrar, igual comissária de bordo, eu sei que você já sabe, mas não custa repetir, os níveis de normalidade do CO2 ficam entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, ok? Então, essa é a faixa da quantidade de CO2 no sangue arterial do paciente. Show? Acima disso eu tenho a hipercapnia, abaixo disso eu tenho a hipocapnia. Eu não quero nem uma coisa e nem outra,
porque a hipocapnia tem seus efeitos, inclusive essa semana a gente deve postar um videozinho lá na nossa playlist do 50 Cents falando sobre isso. E a hipercapnia, que é a treta que a gente vai falar aqui hoje, ela tem como principal consequência a acidose respiratória. E a acidose respiratória, ela vai se desdobrar em inúmeras tretas, em inúmeros problemas, tá? Mas antes da gente falar da hipercapnia em si, eu quero te explicar como é que funciona o transporte de CO2, tá? Por que isso? Porque é importante você entender esse mecanismo, porque a falha da eliminação do CO2 pode estar no transporte. Pois é isso que a gente vai conversar. Então, ó, o CO2 ele pode ser carregado do tecido para o alvéolo, né, ali para o sangue que vai chegar ali em comunicação com o alvéolo de 3 maneiras. Dissolvido no plasma, que é a maneira menos eficiente desse CO2 ir embora. Ligado à hemoglobina. Beth, ligado à hemoglobina, pensei que hemoglobina só se ligasse ao oxigênio. Pois é, se liga ao CO2 também. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E na forma de bicarbonato. Como assim bicarbonato? Bicarbonato não é o oposto do CO2? Nada disso. O bicarbonato é uma das formas que está ali presente naquela equação de dissociação do ácido carbônico. Ai, Beth, negócio de descomplicar, tu tá me complicando. Não, preste atenção. Quando o CO2 ele se junta com a água, ele forma um composto que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é extremamente instável e ele pode ir ou para um lado ou para o outro. Que lados são esses? Ou o ácido carbônico forma bicarbonato ou o ácido carbônico forma CO2, tá? Então, quando eu tenho muito CO2 ali no tecido, esse CO2 ele cata o H+, se mistura ali com a água, vira ácido carbônico, é transformado em bicarbonato e navega e vai até o pulmão para poder ser eliminado ali no alvéolo. E aí, quando chega no alvéolo, de novo, o bicarbonato volta para ácido carbônico, que volta para ser CO2, e aí libera o CO2 para poder ser eliminado no processo respiratório. Ok? Então, esse equilíbrio ali é muito importante para a gente. E esse é um dos motivos para quando o paciente está com acidose respiratória, não adianta você encharcar o paciente de bicarbonato. Por quê? O bicarbonato vai virar CO2. E a gente não quer mais CO2, a gente quer liberar o CO2, tá? Beleza? Entendemos do transporte? Agora a gente vai entender como é que essa treta funciona no tecido. O que acontece no tecido, né? No tecido eu tenho, como resto do metabolismo celular, a liberação de CO2. Então a célula faz lá o metabolismo energético, libera CO2 e água e beleza, show, beleza, foi. Esse CO2, ele cata, lembra que eu te falei que ele cata o H+? Então ele torna o meio ali onde ele tá menos ácido. Então, ele roubando esse H+, para ele, deixando esse meio menos ácido, ele aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Beth, como assim? A hemoglobina, lembra que ela vem carregada lá, chega... Se você não assistiu, na última aula eu falei sobre transporte de oxigênio. Vai lá assistir depois. A hemoglobina, ela chega, ela é ligada ao oxigênio, e quando chega no tecido, aí eu falei para vocês assim, tem o efeito Bohr. A hemoglobina libera o oxigênio e cata o CO2. É exatamente por isso. Esse meio menos ácido favorece a liberação, favorece a captação da hemoglobina pelo oxigênio, tá? Então, a hemoglobina ela fica mais afim do oxigênio, fica mais fácil dela se ligar ao oxigênio e isso facilita ali o processo, tá? Agora, o que acontece no pulmão? No pulmão acontece, pensei que estava aqui escrito, mas não estava não. No pulmão acontece exatamente o oposto. Como eu tenho uma baixa concentração de CO2, né, ali no pulmão, então esse CO2 ele vai embora, né, vai sendo eliminado e a hemoglobina se liga ao oxigênio. Quando chega lá no tecido, o processo recomeça. Então eu tenho pouco oxigênio, ele libera esse oxigênio, cata o CO2 e leva, tá? Efeito Bohr e efeito Aldani. Agora, como é que a gente pode melhorar, né? Que o termo correto, como eu falei para vocês, não é lavar, é clearance de CO2. Como é que eu posso melhorar essa liberação do CO2? Cara, todos os mecanismos estão por trás de aumento da ventilação alveolar. Mas um aumento da ventilação alveolar que seja efetivo. Por quê?
a gente vai ver que tem um mecanismo que eu tô jurando que eu tô aumentando a ventilação alveolar, mas na verdade eu não tô. Eu tô prejudicando o processo de perfusão, tá? Mas a gente vai ver isso. Então, esse aumento da ventilação alveolar, ele pode ser por aumento do volume corrente ou por aumento da frequência respiratória. Porque a ventilação alveolar, ela vai contar para mim o quê? O quanto de ar está entrando por minuto. Então, se eu aumento a quantidade de vezes que eu estou respirando por minuto, vai entrar mais ar, né? Ou seja, se eu estou aumentando a minha frequência respiratória. Agora, se eu respiro com mais profundidade, respirações com volume corrente maior e mantenho a frequência respiratória, eu também estou aumentando a ventilação, tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração. A gente considera até para termos de cálculo, né? Se isso cair algum dia em uma prova sua, que ventilação alveolar é a ventilação do ar que é mobilizado descontando o volume do espaço morto, ok? E aí, quais recursos eu posso utilizar para isso, né? Com o paciente em ventilação espontânea, eu posso utilizar a ventilação não invasiva, nossa amiga famosa VNI. E isso é muito comum para pacientes que têm alterações da mecânica ventilatória, como pacientes DPO6, pacientes com doença neuromuscular. Por quê? A VNI em uma modalidade específica, que é a modalidade, deixa eu ver se eu botei aqui, tá aqui com 2 níveis de pressão, mas que você vai conhecer como bilevel, BiPAP, tá? Deixa eu botar aqui o coisa para ficar bonitinho. Bilevel, BiPAP, porque são modalidades em que eu tenho uma pressão na expiração, que é o EPAP, significaria uma PIP, e uma pressão na inspiração, que seria como uma pressão de suporte. A gente brinca até dizendo que esse modo ventilatório é como se o paciente tivesse um músculo acessório, né? Um músculo a mais para garantir a ventilação. Então, ele potencializa esse movimento de entrada e saída do ar. Por que isso é importante para o paciente que tem problemas no mecanismo de ventilação? Justamente porque ele faz esse incremento no volume corrente, esse aumento no volume de ar que entra e sai em cada ciclo. Agora, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma alteração neuromuscular que vai fazer com que ele vá perdendo força do diafragma com a evolução da doença. Por que a VNI com 2 níveis de pressão é importante? Porque ela vai potencializar essa ação do diafragma. Esse diafragma já não vai ter mais tanta força para fazer com que esse ar entre. Lembrando, como é que acontece o processo de entrada de ar na ventilação espontânea? O diafragma contrai, puxa o gradil costal, puxa a pleura parietal, pleura visceral, traciona o parênquima e tudo que tem dentro dele e também dentro tá o alvéolo, então vai tracionar o alvéolo. Com isso, a pressão dentro do alvéolo fica negativa. Então, o ar vai entrar até equiparar, até equivaler a pressão do meio externo com a pressão dentro do alvéolo. O que isso significa? Que quanto mais intensa for essa contração do diafragma, mais ar vai entrar, porque quanto mais intensa, mais ele puxa o gradil costal, mais puxa a pleura parietal, pleura visceral, parênquima, mais ele negativa a pressão dentro do alvéolo, então mais ar vai entrar. Se eu tenho uma doença neuromuscular ali provocando uma perda de força desse diafragma, vai entrar menos ar. Então, a VNI, nesse contexto, entra numa função de auxiliar esse diafragma, de fazer com que eu tenha um músculo, né, bem entre aspas, adicional, fazendo com que potencialize essa entrada e a saída de ar. No paciente DPOC, por exemplo, que é um paciente que se beneficia demais da VNI, eu tenho um outro mecanismo. O que acontece nesses pacientes? Eu tenho uma hiperinsuflação pulmonar e uma mecânica muito ruim por conta da destruição das fibras elásticas. Então, Beth, mas o peito não está cheio de ar? O pulmão está cheio de ar, mas o que faz trocar o CO2 não é o pulmão estar cheio de ar, é a entrada e a saída, a renovação desse ar. Se eu não tenho ar entrando e saindo, eu não tenho uma troca de CO2 eficiente, tá? Repara no paciente TPOC. Ele tá sempre com o peito cheio de ar, mas o volume que ele mobiliza é muito pequenininho. É sempre...
E sempre com um tempo expiratório mais longo, né? E porque você tem ali a destruição das fibras elásticas, vai provocar o fechamento das vias aéreas de pequeno calibre, que prejudica o recuo elástico. Enfim, a gente não vai entrar na fisiopatologia do DPOC, não, mas a VNI ela vai ajudar com a pressão na expiração, né? Que é o equivalente à PIP, a manter essas vias aéreas de pequeno calibre abertas e estabilizando essas vias, e com a pressão na inspiração ajudando a incrementar esse volume corrente. Então, muitos pacientes, inclusive, fazem o que a gente chama de carbonarcose, ou seja, um aumento excessivo do CO2, né, uma hipercapnia lá nas estrelas, e chega a fazer rebaixamento do nível de consciência. Para esses pacientes DPOCs que fazem carbonarcose, a VNI ela é até recomendada numa tentativa de resgatar esses pacientes para evitar a intubação deles. Então, você coloca ali a VNI, espera ali em torno de 1 ou 2 horas. Se o paciente não melhorar o nível de consciência, aí sim, pensa-se numa alternativa como a intubação. Caso ele comece a melhorar, e geralmente eles começam a acordar mesmo, ficam mais despertos, ficam mais alertas, porque lava o CO2, né? Aumenta a clearance de CO2, então você consegue uma resposta muito boa, tá? Então, isso ajuda bastante na remoção do CO2. Uma outra coisa que parece bestinha, mas que ajuda, é posicionamento. Porque às vezes o paciente, principalmente os pacientes acamados de longa data, eles vão tender a ter um volume corrente menor por conta de desvantagem biomecânica. É muito mais fácil para a gente respirar em posição ortostática do que respirar deitado. E ainda, se você ainda tem o decúbito prolongado, o imobilismo prolongado, você vai ter encurtamentos, contraturas, deformidades que podem fazer com que esse processo fique todo mais difícil. Então, o posicionamento ele ajuda bastante nesse incremento da mecânica ventilatória e ajuda na eliminação do CO2, mas também na oxigenação desse paciente. Muitas vezes, só o fato da gente colocar esse paciente sentado já melhora a saturação, já começa a reduzir o CO2, tá? Isso é muito importante. E aí, quando a gente está falando de ventilação mecânica, a gente tem algumas possibilidades. Primeira delas e a mais direta, né? O que todo mundo pensa de cara: aumentar o volume corrente ou aumentar a pressão inspiratória. Por quê? Lembra que no PCV a gente não ajusta diretamente o volume corrente? O volume corrente ele é uma consequência da pressão inspiratória e do tempo inspiratório. Então, a gente pode aumentar a pressão inspiratória se esse paciente estiver em PCV, ou aumentar o volume corrente se esse paciente estiver em VCV. Por quê? Com isso, eu vou fazer com que eu tenha mais ar entrando a cada ciclo respiratório. Vou tender a aumentar a ventilação alveolar? Sim, até determinado limite, que é o que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que a gente pensa é aumentar o volume corrente. E aqui eu quero acender um alerta para você. Muitas vezes a gente pega pacientes muito graves, né, com uma hipercapnia importante, uma acidose respiratória bem importante, e a galera fala assim: vou fechar. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Vou fechar os olhos para mecânica porque esse paciente precisa lavar esse CO2. Fechar os olhos para mecânica significa que vai botar um volume corrente ali mais alto, não vai respeitar a driving pressure, não vai respeitar a complacência, vai ferrar aquele pulmão. Isso vai resolver? Num primeiro momento, numa coisa imediata, sim. Mas o que vem a rebote disso, e o que eu falo a rebote é num tempo muito curto, ali em torno de 1 hora desse tipo de ventilação, é que você vai ter edema inflamatório, você vai ter lesão e tardiamente você vai ter fibrose. Então, se você tem edema, você vai piorar toda a troca gasosa, porque o edema vai aumentar a distância entre a barreira alvéolo capilar, vai dificultar a oxigenação, vai dificultar a eliminação de CO2, vai diminuir a complacência, ou seja, a gente tem que aumentar o volume corrente e a pressão expiratória, mas de olho o tempo todo na mecânica. Lembra, driving pressure é menor do que 15, pressão de platô tem que ser menor do que 30. A complacência precisa ser avaliada. Não adianta eu aumentar esse volume corrente e ir perdendo complacência. E aumentando a minha driving pressure, ou seja, aumentando a minha lesão naquele pulmão.
Lembra que a ventilação mecânica ela é um mecanismo de proteger esse pulmão enquanto eu resolvo a treta que levou esse paciente à ventilação mecânica, tá? Então, aumentar o volume corrente e a pressão expiratória é uma estratégia válida, sim, desde que eu respeite a mecânica, tá? Outra coisa, isso daí, ó, é para poucos. Aumentar o tempo inspiratório. O tempo inspiratório ele tem uma relação com o volume corrente com o paciente no modo PCV. Quanto mais heterogêneo esse pulmão, mais ele vai se beneficiar de um tempo inspiratório mais longo, tá? Só lembra o seguinte, você precisa ter o tempo suficiente para insuflar esse pulmão e para deixar com que esse paciente expire. Então tem que ser um tempo suficiente para expiração completa e uma inspiração que permita encher a maior quantidade de unidades alveolares possível. Você tem como dar uma olhadinha nisso olhando a curva fluxo-tempo. Você vai ver ali o fluxo, a onda de fluxo precisa subir, descer até a linha de base e imediatamente começar a expiração. Esse é o tempo adequado, tá? Outra coisa, se o paciente estiver em PSV, aumentar a pressão de suporte, mas também tomar cuidado com o excesso de assistência. Porque a gente tem que ter ali, quando esse paciente está em PSV, ficar de olho no P01, na PMUS, porque isso vai ajudar a gente a quantificar se essa assistência que a gente está dando para o paciente é adequada ou não. Lembra que o PSV, no PSV, a pressão de suporte é como se fosse uma escada. Quero pegar o pote de biscoito em cima do armário. A escada não pode nem ser baixa demais, porque senão eu me lesiono para pegar o pote de biscoito, e nem alta demais, porque senão, além de não fazer o esforço necessário, eu ainda bato com a cabeça no teto, tá? Lembra sempre disso. A gente pode aumentar a pressão do suporte, mas também avaliando esse nível de assistência que o paciente precisa, tá? Não estava aqui, mas eu vou colocar tempos satisfatórios. Foi o que a gente falou em relação ao tempo int e ao tempo ex. Então, eu preciso ter um tempo suficiente para insuflar a maior quantidade de alvéolos, mas também um tempo ex que me permita desinsuflar, liberar esse ar, porque se o ar não sai, uma quantidade nova de ar que entre vai fazer o que a gente chama de autopip, aprisionamento aéreo, a gente não quer, tá? Lembrando que existem alguns pacientes que têm uma tendência maior a autopip, como o paciente DPOC. Então, para esses pacientes especialmente, mas não só para eles, como para todos, a gente precisa olhar o tempo expiratório. Beth, o tempo expiratório está muito longo, o que eu posso utilizar como recurso? Frequências respiratórias menores. Porque às vezes você fala assim, mas eu vou aumentar a frequência respiratória para poder aumentar a ventilação alveolar. Às vezes o que aquele paciente precisa é justamente de uma frequência respiratória menor para você poder aumentar o tempo ins e com isso conseguir insuflar a maior quantidade de alvéolos. Por quê? Com a frequência respiratória muito alta, o seu tempo ins tem que ficar muito curto para permitir que o tempo ex seja adequado. Então, com isso, você não consegue, muitas vezes, ventilar os alvéolos que têm uma constante de tempo maior, ou seja, que estão mais difíceis de serem abordados pelo ar, serem atingidos pelo ar, né? Então, isso precisa ser bem avaliado. E, por último, mas não mais importante, deixa eu botar aqui, não, tem dois ainda. A frequência respiratória, né? Aumentando a frequência respiratória, a gente pode conseguir alguma coisa também, mas respeitando esses tempos que eu falei para vocês. E ajustar os níveis de PIP, porque às vezes você vai ganhar com o nível de PIP mantendo alvéolos que estejam instáveis abertos. Então, isso vai facilitar o processo de ventilação desses pacientes. Principalmente pacientes com pulmões muito heterogêneos, pacientes com SARA, pacientes com COVID, que às vezes têm uma complacência muito ruim, muitas áreas de edema inflamatório, né, que a gente vê na tomografia como vidro fosco, muitas áreas de consolidação, atelectasia, aí às vezes a PIP funciona ali como um processo de abertura de novas unidades alveolares para liberar esse CO2 e aumentar essa ventilação. Ok? E aí, ó, alterações que eu quero que você fique de olho.
vou botar aqui até na outra folhinha, que podem aumentar a retenção de CO2. Então, eu já te falei dos recursos, mas eu quero te falar de coisas que podem prejudicar a eliminação de CO2. Primeira delas, hiperdistensão. Hiperdistensão gera o que a gente chama de espaço morto alveolar. O que é o espaço morto alveolar? Eu falo sempre para os meus alunos, para eles gravarem, o seguinte: morto não perfunde, né? Então, é uma área que eu tenho ventilação, mas eu não tenho perfusão, tá? O sangue não está passando por algum motivo. Quando a gente tem uma doença como a Covid, por exemplo, você tem microtrombos ali na circulação que vão fazer várias áreas de espaço morto. Mas normalmente, o que acontece? A gente tem áreas de hiperdistensão. O que são essas áreas de hiperdistensão? Áreas em que eu coloquei ar demais, o alvéolo insuflou demais e como ele é muito pertinho do capilar, ele apertou tanto o capilar que impediu o fluxo sanguíneo. Então, eu tenho condições desse sangue passar? Tenho. Mas a quantidade de ar que está dentro do alvéolo está gerando uma pressão tão grande que está pressionando o capilar e não deixando o sangue passar. Então, a hiperdistensão, além de causar liberação de mediadores inflamatórios, ela vai piorar a troca gasosa também por conta desse prejuízo na perfusão desse paciente. Beleza? Não esquece disso. Então, às vezes a gente está ali, aumenta o volume corrente, aumenta a PIP, aumenta a pressão inspiratória e o que a gente está fazendo é hiperdistensão. Inclusive, eu quando dou aula de caso clínico, eu sempre trago casos falando sobre isso para a gente poder pensar fora da caixa. A gente só vai conseguir dar uma assistência adequada quando a gente entender como é que o mecanismo funciona. Então, quando a gente entende como é que a fisiologia, como é que o normal funciona, a gente consegue entender como o recurso age. Então, beleza, vou aumentar o nível de PIP, vou ver se esse nível de PIP aumentado, ele vai me proporcionar uma troca gasosa melhor. Não proporcionou, não adianta aumentar. Porque você gera um risco de fazer hiperdistensão, tá? Ah, Beth, mas a PIP não é uma pressão no final da expiração? Mas que quando entra a pressão no final da ex e entra a pressão na inspiração, você tem aquele somatório todo ali agindo dentro do alvéolo. Isso não é bacana, tá? Então, cuidado com a hiperdistensão. Qual é uma das fórmulas bem bacanas para a gente avaliar a hiperdistensão e a correlação de espaço morto alveolar? É a razão ventilatória. Uma fórmula super simples que a gente vai pegar o CO2 da gasometria, vai avaliar pelo peso predito e o volume minuto que esse paciente está fazendo, e aí a gente vai ter ali uma noção se esse espaço morto está aumentado ou não, tá? Cuidado com a hiperdistensão. E aí, como eu falei para vocês, um tempo inspiratório ou expiratório inadequado. No tempo curto demais, o que vai acontecer? Não vou atingir todas as unidades alveolares. Se eu não atinjo todas as unidades alveolares com ar fresco, eu não vou ter troca gasosa satisfatória ali naqueles espaços. E no tempo expiratório, eu não tenho a liberação desse ar. Eu posso ter um tempo expiratório curto demais. E o que um tempo expiratório curto demais me traz como consequência? Eu não consigo exalar todo o ar que eu deveria exalar. E aí eu vou fazendo um processo que a gente chama de hiperinsuflação dinâmica. A cada respiração vai ficando um bocadinho de ar a mais ali dentro, um bocadinho de ar a mais ali dentro. Com isso, a quantidade de ar que entra na próxima inspiração é menor. Então, o que a gente chama de ar fresco, ou seja, o ar que é mobilizado, né, a cada ciclo, vai reduzindo. E com isso, a gente pode ter retenção de CO2, pode rolar hipercapnia, tá? Então, isso é muito importante para a gente avaliar. Tempo ins e ex adequado, pouquíssimas pessoas analisam. Geralmente o pessoal fala assim, precisa de um tempo ex adequado, e deixa um tempo ex enorme e não avalia um tempo inspiratório que seja suficiente para insuflar ali aquelas unidades alveolares, que o ideal seria ali entre 95% a 99%. Tem uma das formas de a gente calcular isso, que é a constante de tempo, que a gente vai ali avaliar a resistência das vias aéreas, vai avaliar o fluxo de ar, e tudo isso vai ter uma resposta para a gente entender se está atingindo o máximo de aeração que aquele pulmão comporta, ok? Beleza? E aí, para fechar, eu quero falar com vocês sobre alguns recursos especiais que a gente pode utilizar nesse processo de clearance do CO2.
de washout, de lavagem do CO2. Cheia dos sinônimos que eu tô hoje. Ó, redução do espaço morto instrumental. Beth, já tentei de tudo, já otimizei a ventilação, já fiz tudo que eu podia. Não resolveu. Vamos fazer redução do espaço morto instrumental. O que é isso? Do Y para frente, tudo que está do Y para frente entra como espaço morto. Porque é a área que eu tenho troca, que eu tenho passagem de ar, mas não tenho troca gasosa. Beth, do Y para trás. Então, aí entra uma outra questão. Do Y para trás, o que a gente tem? O circuito, né? Tem o ventilador, o circuito, né? O circuito se junta para formar o Y, e aí eu tenho tubo, traquequer, filtro HME, né? Tudo isso. Mas do Y para trás, o ventilador compensa. Por que o ventilador compensa? Porque lembra quando você liga um ventilador e ele faz um teste e pede para você colocar o circuito? Ele está vendo o volume de ar que tem naquele circuito. Por isso, né, dentre outras coisas, é tão importante que você teste o ventilador com o circuito que vai ser utilizado. Por quê? Porque você vai ver, o ventilador vai estimar ali o volume do circuito, vai estimar a complacência do circuito, vai verificar se tem algum vazamento, porque às vezes não dá para ver, porque aquele material do circuito às vezes não permite uma boa visualização. Se você tiver um furinho, um rasgo, não dá para ver. Então, é importante que você faça isso. Beth, testei, beleza. Aí do Y para frente a gente vai tirar tudo que for possível tirar. E aí entra o flex tube. Deixa eu botar aqui para vocês. O flex tube, a substituição do filtro HME por umidificação aquecida externa, né? A gente chama o filtro HME como um filtro trocador de calor e umidade, porque qual é a função dele? Segurar o calor e a umidade da ventilação do paciente. Beth, então é só arrancar fora. Não, não é só arrancar fora. Por quê? O ar que vem do ventilador é um ar frio e seco, e esse ar não é maneiro para o paciente. O paciente já tem diversos estudos demonstrando que o ar frio e seco causa muita lesão, né? Não é bacana. Então, por isso que a gente usa o filtro HME. Só que ele tem um volume de ar ali. E na embalagem do filtro ele vem dizendo o volume de ar, né? Se você olhar na parte de trás do pacotinho do filtro, vem dizendo ali, indicado para volume corrente tanto a tanto, tanto de volume interno. Isso significa que é uma quantidade de espaço morto, porque eu tenho passagem de ar, mas não tenho troca gasosa, ok? Então, a gente pode substituir, tirar esse filtro HME e tirar também o flex tube, que é aquela traqueinha que vem junto com o filtro, tá? E vou substituir pelo quê? Se eu vou tirar o HME? Pela umidificação aquecida externa. O que é isso, Beth? Nunca vi isso na vida. Você já viu, só que você, se formou na época da Covid, você viu isso com outro nome. Isso daqui, ó. Beth, isso é um aparelho de alto fluxo. Não, isso é um umidificador e aquecedor. Então, ó, você tem aqui, vai controlar a temperatura aqui, e aqui em cima fica uma quantidade de água destilada que vai sendo aquecida e vai liberando um vaporzinho d'água que vai para o paciente, e aqui você controla essa temperatura. Tem um sensor na base e um sensor proximal. Também era utilizado no alto fluxo, mas também pode ser utilizado na ventilação mecânica. Ok? Então, essa é uma das possibilidades que você tem disponível aí no seu setor. Isso é muito mais comum ser utilizado para as crianças, né? Na terapia intensiva adulto hoje em dia é muito mais difícil, né? A gente usa muito mais o filtro HME, mas é uma possibilidade quando a gente tem pacientes com uma retenção muito grande de CO2 e refratária a todas as medidas que a gente poderia ter tomado, tá? Outra medida importante, muito utilizada para esses pacientes, principalmente os pacientes com SARA, que fazem uma retenção grande de CO2. Eita! É a prona. Por quê?
Por que a prona era tão utilizada, né? É tão utilizada com a SARA? Porque ela aumenta a área ventilada, porque pela própria mecânica, né, e ação da gravidade, você tem a área posterior ficando liberada daqueles fluidos que ficam acumulados quando o paciente está em decúbito dorsal. Então, você libera essa área, porque esse líquido escorre, então você tem essas unidades ali mais abertas. E o pulmão é cônico, né, gente? Então ele é mais fininho aqui na parte anterior e na parte dorsal ele é mais largo, então você tem maior área, você tem mais alvéolos. Então você tem um aumento da liberação da área ventilada, você tem uma melhor relação entre ventilação e perfusão, isso se equilibra de uma maneira melhor com o paciente em prona e, consequentemente, você tem uma melhor mecânica. Se você tem tudo isso, a liberação, a ventilação desse paciente melhora. E se a ventilação melhora, você também libera mais CO2 e você também melhora a oxigenação desse paciente. Muitas vezes o pessoal falava assim, mas não aumentou a PF, o paciente não respondeu a prona. Mas aí você vai ver, a mecânica melhorou, o CO2 diminuiu. Então significa que esse paciente respondeu sim a prona, mas não respondeu. A gente tem que tirar um pouco o foco da PF, né? A gente ficou muito garrado com o negócio da PF, mas existem outros parâmetros para a gente avaliar também, tá? Uma outra medida que a gente também pode utilizar para pacientes com SARA é a titulação da PIP ou, né, o recrutamento alveolar. Nem todo paciente com SARA é potencialmente recrutável. Você precisa ver se o paciente tem possibilidade de recrutamento, se ele é respondedor ao recrutamento, e aí você tem algumas formas de avaliação. Você tem a RI Ratio, que vai dar para você uma relação ali, te dizendo se esse paciente é recrutável ou não. Porque você recrutar um paciente que não seja recrutável, você vai fazer mais mal do que bem para ele, tá? E aí a titulação da PIP, ela é um método para escolha da melhor PIP, né, em relação a um pulmão muito heterogêneo. Então é como se você pegasse e fizesse a média daqueles alvéolos ali daquele pulmão para verificar qual PIP fica melhor naquelas condições, né, de hiperdistensão, heterogeneidade, edema, fibrose, consolidação e tal, e aí você tem uma PIP que seria a PIP ótima para esse paciente, beleza? Então, mas isso é indicado para pacientes com SARA, né? E a COVID, né? Que é um tipo de SARA também, né? A gente já considera hoje assim. Então, isso facilita bastante, porque essa titulação de PIP ou recrutamento alveolar, na titulação da PIP você tem uma fase de homogeneização, que é como se fosse um mini recrutamento. Ele também vai promover a abertura de unidades alveolares e vai estabilizar essas áreas alveolares instáveis. Então, quando você tem um melhor nível de PIP ali eleito pela titulação, para esses pacientes com SARA, você está dizendo, olha, com esse valor aqui eu mantenho a maior quantidade de alvéolos possível aberta, porque ao redor desse alvéolo eu tenho edema, eu tenho secreção, eu tenho líquido, tudo ali favorecendo para que não entre ar naquele alvéolo. Então a gente precisa entender esse mecanismo melhor, e aí a titulação de PIP entra nesse contexto de enxergar melhor esse pulmão, entender o que está acontecendo e qual o melhor nível de PIP, tá? E aí quando você ajusta essa PIP, por você manter uma maior quantidade de alvéolos abertos, você também favorece a liberação de CO2, ok? Deixa eu voltar aqui para a câmera grande para falar para vocês o seguinte. Tem um conceito que é chamado de hipercapnia permissiva. O que é hipercapnia permissiva? Ela é como se eu fosse mais tolerante a níveis maiores de CO2 para promover uma ventilação mais adequada. Beth, como assim? Significa que eu estou priorizando a mecânica em relação ao CO2. Então, eu tolero até um nível maior de CO2 para não extrapolar a minha mecânica, para não precisar usar volumes correntes muito altos, para não precisar gerar hiperdistensão, para não precisar ter uma driving pressure maior do que 15. Tá? Porque a driving pressure maior do que 15, ela diz pra gente o seguinte, maior do que 15 eu tô hiperdistendendo. Se eu tô hiperdistendendo, eu tô fazendo mais lesão. Se eu tô fazendo mais lesão, eu tô entrando num ciclo de lesão associada à ventilação mecânica,
tá? Então, a gente precisa puxar o paciente desse vórtice, né, desse furacão que vai para baixo, e a gente faz isso muitas vezes fechando um pouco os olhos para a hipercapnia, para esse aumento do CO2, para priorizar essa mecânica. É claro que isso tem um limite, né? A gente considera ali um PCO2 entre 50 e 60, o nosso máximo, com um pH até de 7,2. Mas a gente precisa trabalhar em todas essas frentes que eu falei para vocês, para tentar reduzir esse acúmulo de CO2, para tentar reduzir essa retenção ali, para proporcionar uma ventilação mais adequada para o paciente. Beleza? Então, acho que era isso tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você ficou com dúvida, dá uma assistida na aula da semana passada que eu falei sobre transporte de oxigênio, que vai complementar em muitas coisas o raciocínio que a gente conversou aqui hoje. E fica ligado que semana que vem a gente tem mais uma aula inteirinha aí, completamente gratuita, para descomplicar a sua vida na terapia intensiva e na emergência. E se por um acaso você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, porque no Instagram todo dia tem conteúdo novo para poder facilitar a sua vida e fazer com que você respire mais aliviado, beleza? Então, bora lá, bora descomplicar o seu plantão.